Quer? Tá, vou abrir com Inara, baixo coisinha, falo uns negócios aqui. Quanto tempo é? Ah, vamos fazer meia hora agora. Até 1h30. Foi? 1 minuto. Ó, nunca esquece, no início tem que estar mutando. Isso. Tu apresenta de letra, né? Foi? Fica as canais? Terror. Eu vou perguntar isso também. Ó. Pode deixar um pouquinho. Pode? Não, pode deixar, pode deixar. Estou preparada aí. Léo Jorge. Deixa. Deixa eu falar. Pode. Eu encosto na mesa da barulho. Já estão de butuca já. Olha só, irmão, tá lá. Vou deixar. Vai. Muito boa tarde a todos. Está começando mais um Papo da Gente. Calzone, o melhor bar do campus. Boteco Rei Sol, a nossa casa no final de semestre. Mr. School, melhor bar da Brama do Rio Grande do Sul. Primeiro. Estamos ao vivo no Facebook pessoal meu, Andresa Ferraz, e pelo aplicativo da Uniriter também, que está disponível nas plataformas aí. Tem como baixar, é só levar um Wi-Fi e baixa e venha nos prestigiar. E é isso aí, bora, Inara, para vocês aí. Agora eu apresento, viriri, e daí já era tá, coisado deles ali. Tem que ser eu para pôr a mão aqui, Oi? né? Não, é que a gente vai aqui. Mas agora deve ter desligado. Não, tá ligado ali, tá ligado. Vou deixar eu aqui na música, mas é ótimo. Um pouquinho eu gosto da Inara. É com muito prazer que eu recebo aqui hoje no Campus FAPA, meu amigo de infância, Rafael Gomes, que é jornalista, produtor e apresentador da Rádio Gaúcha, já ia falar a minha já, Rádio Guaíba, e a Renatinha de Medeiros, que também é jornalista, produtora, repórter e dona das arquibancadas de Porto Alegre. Muito boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Começando por mim, porque o Rafael fez uma menção, assim, né? Vai tu Primeira primeiro. né? Boa tarde, é um prazer para nós, imenso estar aqui, principalmente contigo, que a gente gosta muito, e também falando com toda a galera. Boa tarde, é um prazer e um orgulho estar aqui, Andresa. Muito obrigado pelo convite, muito legal estar de novo no ambiente acadêmico, muito bom voltar sempre. Volta um monte de lembrança e muito bom estar aqui contigo de novo. Eu que agradeço. Já vamos começar com o Open Bar de Jornalismo. Eu quero que vocês falem aí como é que começaram as escolhas, se queriam mesmo esporte, se estão felizes, eu sei que estão, porque a gente se sente representado, assim, vendo o pessoal da nossa idade se dando bem e ficando na área já, né? Então, eu tô nego velho já, essa história de idade representada não é mais pra mim. Eu tô com 27 anos já, eu tô há 6 anos na Rádio Gaúcha, e óbvio que é feliz, porque quando eu entrei na faculdade, tudo que eu queria era trabalhar com futebol. E o Maurício Saraiva me disse isso um dia, e eu levo isso desde que eu entrei na rádio para mim.
Eu tava um dia fazendo um jogo com ele, Seleção Brasileira, Brasil, Paraguai e Copa América. O Brasil foi eliminado na Copa América pelo Paraguai. E era um jogo domingo, 12 de junho, não vou lembrar qual era o ano. Aniversário dele. Exatamente. Aí era domingo de noite, 12 de junho, dia dos namorados, Maurício casado no dia do aniversário, fazendo uma jornada 10 da noite na Rádio Gaúcha. Eu falei pra ele, pô, Maurício, que sacanagem que fizeram contigo, hein? Dia dos namorados, podia estar com a tua esposa, teu aniversário, tu tá aqui de noite na rádio comigo, no estúdio. Bela Nossa, companhia. tanta coisa pra se fazer nesse... Aí ele falou, não, pelo contrário, não tem coisa melhor pra eu estar fazendo. O que eu escolhi da minha vida foi trabalhar com futebol. Hoje, eu faço isso diariamente, eu sou pago por isso, sou reconhecido por isso. E eu estou comentando o jogo da Seleção Brasileira, que é tudo que eu sonhei na minha vida, tudo que eu sempre quis desde que eu iniciei a faculdade de jornalismo. Então, não tem melhor presente de aniversário que eu estar aqui hoje. Então, é isso que eu penso todos os dias, assim, tipo, quando eu penso que tá ruim, quando eu penso que não era isso, eu penso, não, foi isso que eu quis, quando eu me inscrevi para o vestibular para jornalismo, era isso que eu queria, era estar trabalhando com futebol, não importa como fosse. Rádio, TV, internet, não interessa, eu queria ver futebol e ganhar para isso. E eu estou muito feliz de estar onde eu estou, me formei na PUC em 2013, fui estagiário e contratado pela Rádio Gaúcha, estou há 6 anos na Rádio Gaúcha, não vou contar tudo, mas basicamente acho que é isso. Resumidamente. E eu queria ser jornalista esportiva, assim mesmo, desde pequena. As pessoas me perguntavam, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, jornalista esportiva. Nunca era só jornalista ou quero trabalhar com futebol. Para mim sempre foram coisas muito uma dependente da outra, assim. Então, até a minha mãe achou o meu caderno de redação da 6ª série, que a proposta de redação era escrever um texto para quando tu tivesse 25 anos. E aí a gente achou esse caderno esse ano, eu até compartilhei nas minhas redes sociais. E dizia ali no caderno, olá, meu nome é Renata, tenho 25 anos, eu tinha 12 quando eu escrevi. Estou saindo de casa agora para ver a Copa do Mundo no Brasil e tal, tal, tal. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida, até porque as mulheres da minha família gostam muito de futebol. Então, foi algo muito natural, assim, para mim, né? Eu comecei a estagiar na Rádio Guaíba, ao contrário do Rafa. Eu tive outra casa dentro do jornalismo também, onde eu aprendi muito, e é onde tu tá. Eu acho que, assim, é uma escola esplêndida. A gente tem que agradecer muito, assim, por começar na Rádio Guaíba, porque é uma rádio muito tradicional, de muita história. A gente convive com a história lá, né? A Rádio da Legalidade, enfim, isso me deu uma bagagem, assim, para eu ser o que eu sou hoje na Gaúcha, assim, que é produtora e repórter também, mas eu valorizo muito a escola que eu tive na Rádio Guaíba, que foi onde eu comecei no 2º semestre de 2011, quando eu estava no 2º semestre da faculdade também, e sempre dentro do esporte, sempre trabalhei com esporte. Uma época tive que esperar um pouquinho no caderno Vida, e aí eu dizia pro Rafa, não é o que eu quero, não vai dar, não rola e tal, e o Rafa dizia, irmã, espera, que a tua hora vai chegar. E aí, não sei por que eu acreditei no Rafael, né? Porque a gente virou grandes amigos depois que eu entrei pra rádio. A gente nem era amigo. A gente nem era tão amigo. Não tinha motivo pra acreditar no Rafael, mas acreditei. E eu não tinha motivo pra te dar um conselho também. Exatamente. É verdade, faz sentido. Coisa que mas eu atribuo muito ao Rafa também aquele momento, porque eu tava saindo da faculdade e aí eu tava em pânico, porque eu só tinha mais 6 meses como estudante e pensava, quem é que vai contratar uma estagiária de 6 meses, né? Tá no início? Não, faltando 6 meses para me formar. Quem é que vai contratar alguém que só pode estagiar por 6 meses? E aí Sim, é quase formada, né? Espera. E aí eu esperei e deu tudo certo, né? Qual que foi que tu falou aqui pra gente quando tu veio a outra vez, que foi na cara dura, que tu encontrou o cara lá no estádio? Foi essa vez aí, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Guaíba. Era o Maurício Freitas. Hoje ele não trabalha mais lá. Ele até saiu da Rádio Guaíba quando eu ainda estava lá para montar o sistema de rádio e TV do Atlético Paranaense, que é um clube que tem as suas mídias próprias em um processo muito avançado, né? Acho que é o clube, sei lá, mais avançado disso no futebol brasileiro. E aí ele saiu para implementar esse sistema lá. E aí foi o seguinte, eu estagiava no portal de jornalismo da faculdade, no 1º semestre, assim, e eu sempre arrumava uma desculpa para estar metida ou no Beira-Rio ou no Olímpico, porque eu queria futebol, eu queria aquilo e tal. E aí eu lembro que na época teve um projeto de lei sobre os hinos antes das partidas. Tinha um vereador que queria proibir os hinos. E, nem é função do vereador decidir se vai ter hino ou não, né? Mas a gente disse, não, vou usar isso aí para entrevistar jornalistas para saber a opinião deles e tal.
Daí eu cheguei no Beira-Rio, não sabia onde que entrava, vi um cara com o microfone da Guaíba e disse, esse cara deve saber onde é a área da imprensa. E aí eu cheguei, e a gente não consegue só perguntar, né? A gente tem que se apresentar. Oi, tudo bem? Olha só, meu nome é Renata, sou estudante de jornalismo, tô fazendo um trabalho. Daí ele, tu é estudante, tu gosta de esporte? Eu, sim, a gente tá precisando de uma estagiária lá na Rádio Guaíba e tal. E aí eu disse, não brinca, né? E aí, na segunda-feira seguinte, isso foi no fim de semana, não lembro se sábado ou domingo, mas na segunda-feira seguinte eu já tava lá. Oi, tudo bem? Onde é que tá o meu estágio e tal? E foi assim meu primeiro emprego. Nossa, o meu foi exatamente igual. Eu tava no segundo semestre também e eu tava atazanando. Porque queria trabalhar, eu queria qualquer coisa. E aí eu lembro que eu peguei uma lista telefônica, olha como eu tô velho já, por isso que eu vi que eu não sou mais da nova geração. Eu peguei uma lista telefônica e colei junto e fiquei procurando coisa na internet, liguei para todas as redações que eu encontrei no telefone. Aí me atenderam no jornal O Sul. Aí, a gente tá precisando de um estagiário aqui, tá? Não quer minha mãe para fazer a entrevista? Eu falei, não, tô indo. Aí cheguei no outro dia, 2 horas antes da entrevista. Aí falei, tu tem que sentar e fazer isso aqui, era comprar foto pro jornal. Tinha que entrar nas agências, na AP, AFP, e comprar foto. Tem que fazer isso. Aí eu fiz em 5 minutos, eu aprendi. Aí eu falei, só isso? Aí ela falou, tá contratado, sai às 6. Eu falei, Peraí, deixa eu avisar minha mãe. Aí mandei minha mãe embora. Aí minha mãe que trabalha com RH achou um absurdo. Como assim? Tem que assinar teu contrato. Eu já assinei. Aí eu, sério? Então tá. Então foi muito na cara dura também que eu entrei. E o mundo é muito dos caraduras, né, na nossa área, né, cara? Se a pessoa é envergonhada e biriri, meio que não rola as coisas, né? O jornalismo esportivo, na real, é uma grande reunião dos caraduras que sentavam no fundão da sala. Né? Eu cheguei a essa conclusão. A gente se identifica não é à toa, é porque todos nós éramos o mesmo ser humano dentro da sala de aula. E eu não acredito em destino. Eu acredito que a gente nasceu para isso e a gente só não sabia. Tá no nosso chip, assim. Exatamente. A gente vai sair. A gente não imagina que tem outras pessoas malucas que nem nós, que ficam ouvindo rádio escondido, que ficam decorando escalação de futebol, colecionando álbum de figurinha, conversando na aula o tempo todo só sobre futebol. Eu também fazia tudo que é trabalho só sobre futebol. Um dos meus trabalhos... Eu entrei na Rádio Gaúcha, na verdade, graças também ao Lucianinho Périco, porque um dos meus últimos trabalhos, eu já era estagiário da Sojipa, e aí me pediram para fazer um trabalho sobre um trabalho sobre a voz. Aí eu falei, não, eu quero fazer... Aí cara, olha só, eu fiz uma enquete já pensando que eu sabia o resultado. Porque eu elegi uns caras que eu conhecia pela voz, mas que eles não tinham espaço nas mídias tradicionais. E se as pessoas reconheceriam essas pessoas. E aí, na época, os mais votados foram o Fetter, da Atlântida, e o Lucianinho. Na época, nenhum dos dois estava na TV, ou não tinha espaço nas mídias só tinha espaço em rádio, eles faziam rádio. E eles passavam na rua e as pessoas reconheciam eles. E aí eu fiz um trabalho para entender como que aquelas vozes se tornaram rostos para as pessoas. E aí lá na frente, o Kleber Grabowska me entrevistou, e aí o Lucianinho já me conhecia, e aí me indicou e deu tudo certo. Que loucura, né? Porque o rádio é apaixonante, né, cara? Como é que o ouvinte gosta de ti por te escutar ali? Às vezes não te conhece, não sabe... Às vezes não, né? A maioria das vezes. Hoje é que tem mais. Não, eu fico impressionada com isso nos estádios. Porque a gente, assim, quando faz reportagem de torcida, tem muito contato com o público, né? E aí, esses dias chegou um ouvinte e disse, eu ouvi tu falando que tava com fome, não sei o que, trouxe uma cuca de chocolate pra ti. E pro pessoal da técnica, eu disse, meu Deus, né? É muito rápida a conexão. E o pessoal gosta, assim, se sente lisonjeado. Parece que o prazer é deles, em vez de todo nosso que tá recebendo aquilo, né? Ele, tô muito feliz de poder te dar essa cuca, assim. O Lucianinho contou uma história muito boa na Copa de 2014, que ele tava no jogo da Libertadores do Grêmio e... Não, Libertadores não, tava rolando na Copa. Ele dizendo, tô colecionando o álbum da Copa aqui, tal, tá faltando. Brincou assim no ar, que tava faltando figurinha. E aí quando ele voltou da Copa, o primeiro programa dele no Gaúcho Sports Bar, que já existia, não me lembro. Não, foi dessa na Libertadores Copa. Do Grêmio. Não, foi na Copa passada. Mas nessa Copa também teve. Também aconteceu, mas aí na Copa passada, aí teve um jogo da Libertadores do Grêmio, logo que acabou a Copa, e aí um menininho de 8 anos, 9 anos, procurou ele no estádio para entregar todas as repetidas que ele tinha, porque ele já tinha completado o álbum. Ele disse, Lucianinho, para tu completar teu álbum. Deu umas 200 figurinhas pro Lucianinho. E o Lucianinho chegou distribuindo na rádio, assim, emocionado. Uma criança de 8 anos ouvindo o Lucianinho e
botou na cabeça que tinha que ajudar a Luciane a completar o álbum, e a Luciane completou o álbum graças a essa criança. As pessoas sentem que a gente é a companhia delas. Isso é muito bizarro, assim, de pensar que a gente está trabalhando e as pessoas... E sendo a companhia das pessoas ali, sei lá, lavando louça, dirigindo. Nos momentos bons, ruins, né? Que a gente não sabe o que tá passando. Uhum. Ô, minha irmã, qual foi o primeiro jogo que tu fez torcida e tu te sente à vontade? Como é que tu te sente ali, cara? Quando tá indo pra lá, pro estádio, o que que passa na cabeça? O primeiro jogo que eu fiz torcida foi em 27 de dezembro de 2015, o lance de craque. Do Dário. Do Dário. Eu tava entrando na redação, foi bizarro, assim. E aí o Lucianinho tava fazendo as escalas, acho que com o Sequinha ou com o Kleber, não lembro. E aí o Lucianinho disse, porra, vai estar um cara muito desgraçado nesse dia, vou ter que estar lá na arquibancada. E aí eu passando assim, mas bota a Renatinha fazer esse jogo. Daí o Sequinha, é sério? Aí o Lucianinho disse, sim, quero folga no Natal, no Novo, sei lá. Sim, final do ano. Daí o Sequinha disse, tá. Fiquei apavorada, né? Meu Deus, o que eu vou fazer e tal, né? Então, foi a minha primeira experiência, assim, de repórter de torcida. E pra mim, foi algo, tipo, nossa, realizei meu sonho, porque eu amava ouvir o Lucianinho já. Sim. O Lucianinho é muito carismático, ele é um ótimo jornalista, e parece que ele conquista todas as pessoas com quem ele fala nos estádios, né? E isso te cativa. Sim. Quando tu tá ouvindo também. Então, o fato de, ai meu Deus, estou substituindo o Lucianinho, era algo muito mágico, assim, pra mim. Então, esse foi o primeiro jogo. E aí, aconteceu que no Gauchão de 2016, o Lucianinho às vezes tinha a caravana do Gauchão, que tinha que ir para cidades do interior fazer a caravana, que é um show, né, que a Rádio Gaúcha promove antes de alguns jogos da dupla no interior. E aí o time que jogava aqui em Porto Alegre ficava sem repórter de torcida. Então, às vezes eu fazia. A brecha, às vezes eu fazia. E aí, quando ele saiu da bancada de torcida, da reportagem de torcida, a Kelly assumiu o Inter e o Duda Garbi assumiu o Grêmio. E aí eu fiquei ali, substituindo a Kelly quando ela não podia, ou o Duda quando não podia. E quando a Kelly focou só na política, que foi na época do impeachment, que virou uma loucura política nacional mesmo, aí disseram, tapa esse buraco aí. E estou quase, sei lá, quase 2 anos já tapando esse buraco provisoriamente fixa. Tapando por mais muitos anos. Mas me sinto muito à vontade, assim. E é aquela coisa, né? Se der medo, vai com medo mesmo. E foi... E tu acha que, tipo assim, por ser mulher, tu tem que estudar muito mais pra estar ali no meio deles, que é só homem, né? Ela não é? Na Rádio Gaúcha agora... Pra provar, sabe? Aquela coisa que sabe, que isso e aquilo. Sim, a gente tem muitas dúvidas, assim. E, às vezes, até quando a gente fala alguma coisa e um cara diz, não aconteceu, tu mesmo duvida de ti. Será que é mesmo? Eu tinha certeza, não, mas... pior, não é mesmo. Tu acredita mais no cara do que em ti mesmo, sabe? Porque o cara sabe tudo de futebol. Mesmo ele estando errado. Na coletiva do Mano, eu senti muito isso. Teve Grêmio e Cruzeiro esse ano, e aí eu comecei em algumas coletivas dos técnicos adversários da dupla Grenal, acompanhar essas entrevistas, porque normalmente ficava sem repórter. Então, o Mano começou a falar, e aí o Renato estava falando ao mesmo tempo, e aí, meu Deus, em qual coletiva que eu presto atenção, meu Deus do céu, e aí calhou de não, vou ouvir cada uma com um ouvido. Daí deixei um fone ouvindo o Renato e a outra estava ouvindo o Mano, e aí fiz uma pergunta para o Mano com um gancho de uma resposta que eu tinha ouvido do Renato. Então, acho que a gente tem essa necessidade de, meu Deus, eu tenho que saber tudo a cada momento, porque se eu não souber, vão dizer que eu não sei porque eu sou mulher. Então, acho que a gente carrega esse peso, assim. É uma pressão muito grande, né, cara? E eu bato o martelo sem titubear. Todas as mulheres que trabalham no jornalismo esportivo entendem mais que os homens. Por quê? Porque elas precisam se preparar mais, porque elas precisam lidar mais com preconceito, porque elas precisam ter mais respostas para todas as perguntas. Porque se eu digo que eu não sei alguma coisa, tudo bem. Se elas dizem que não sabem alguma coisa, elas são mulheres. Então elas se preparam, estudam muito mais e correm muito atrás do que muito marmanjo por aí. E eu não tenho nenhuma dúvida de que todas as mulheres que trabalham com jornalismo esportivo entendem mais de futebol que os homens. Agora é só uma questão de tempo de elas conquistarem esse espaço. Que homem maravilhoso que se chama Rafael Gomes! É isso aí, cara, e é importante eles terem esse pensamento, né? Porque não são todos que têm, né? É muito preconceito e tal. Eu ia perguntar mais pra frente, mas já vou te perguntar agora, irmã.
que aquele caso lá que a gente soube, negativo, que aconteceu contigo no Beira-Rio, trouxe de positivo para tua vida? Conseguiu gerar alguma coisa de positivo? Na terapia consegui. É? Porque foi algo assim que quando aconteceu, a gente até conversou bem logo depois que aconteceu Sim, aqui na aqui. Twitter, né? E era algo que me deixava muito mexida ainda, assim, sabe? Eu não conseguia falar sobre aquilo sem chorar, sem me revoltar, sem me causar muita coisa ruim, assim. E aí foi passando o tempo e aí eu fui trabalhando, não, ó, alguma coisa de positivo isso tem que gerar. E eu acho que o que gerou foi, assim, a minha militância dentro do feminismo, assim, sabe? Porque antes eu achava, não, a gente tem que passar por isso mesmo, tem que provar que sabe mais, tem que ser questionada mais, porque os homens não estão acostumados a ver a gente nesse ambiente que sempre foi deles. E agora não, sabe? Pergunta, vai levar. Eu tomei isso como responsabilidade da minha vida, assim, sabe? Tornar o ambiente do jornalismo esportivo mais propício para as mulheres das próximas gerações, sabe? Tipo, quando eu quiser sair da arquibancada, tomara que outra mulher me substitua na arquibancada. Se eu for repórter de campo e quiser virar comentarista, tomara que uma repórter mulher me substitua no campo enquanto eu seja comentarista. Se eu sair do comentário para, sei lá, me aposentar, tomara que outra mulher seja comentarista, sabe? Eu não pretendo ser comentarista, mas só para dar um exemplo, assim, que eu acho que a gente tem que se sentir representada. A gente ouve muito de tipo, a gente nunca recebeu um currículo de uma narradora mulher. Por isso que a gente nunca teve uma narradora mulher aqui. Os chefes dizem muito isso, né? Mas, claro, a gente nunca teve uma mulher sendo narradora pra gente dizer, quero ser igual àquela... Abre a fila, né? Aquela pessoa. Então, esse espaço, assim, de representatividade que eu subestimava, depois disso eu percebi que não, é real, sabe? A pessoa precisa ouvir que, tem uma mulher na jornada, que ela tá dentro do estádio e que, lá é um lugar de mulher também. Eu ganhar o dia quando eu tô no estádio e chega uma torcedora pra mim e diz, Renatinha, eu adoro quando eu tô em casa saindo pro jogo, eu ouço a tua voz e eu me sinto, estou sendo representada na rádio que eu ouço todos os dias, mas que na programação esportiva não tem quase vozes femininas, né? Então, isso que a gente abre de dizer, é possível a mulher ocupar esse espaço, eu acho muito importante. E foi onde eu consegui reverter toda a parte negativa daquele caso para o lado positivo, que é uma luta que eu tomei, assim, e comecei a ler muito sobre isso, e é algo que me tornou uma pessoa melhor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa um pouco melhor do que eu era em março desse ano, por isso, assim, de me colocar mais no lugar das outras pessoas, de saber a dor que talvez elas sintam, mas que a gente às vezes diz, não é assim, se acostuma, sabe? Então, eu consegui um pouco reverter tudo aquilo de negativo. Empatia? Principalmente empatia, consegui exercitar bastante, assim. Porque eu acho que o processo jurídico foi determinante para isso. O Rafa acompanhou também e era absurdo, assim, o fato de tu ter que contar para um homem tudo que tu passou, e ele te olha com uma cara de quem não tá entendendo nada, de tipo, é só isso, eu tenho 4 latrocínios aqui para resolver e tô ouvindo tu falar disso, sabe? Sim. É muito constrangedor tu falar para um homem que não entende aquela dor que tu tá passando. E aí eu pensava, porra, se isso aconteceu comigo dentro do estádio, que é super vigiado, na frente de um monte de gente, eu com a camiseta e o microfone da Gaúcha, imagina a pobre da mulher que tá lá dentro de casa, que não tem câmera, que não tem testemunha, e que apanha do próprio marido, como ela vai denunciar isso, sabe? Que amparo legal ela vai ter? Então, naquele momento, eu senti a dor de todas as mulheres que eram vítimas de algum tipo de violência, sabe? Potencializa muito. Então, acho que isso foi a parte positiva, assim, que eu consegui tirar. Tu recebeu um apoio muito grande do pessoal ali da Gaúcha, principalmente desse moço aí que tá do teu lado. E que bom que às vezes tem coisas que acontecem para dar uma clareada na cabeça, né? Para as pessoas se despertarem. Mas... E quando acontece internamente, como que se resolve o dia a dia? Que às vezes tem coisas que podem falar que passa despercebido, mas para nós, né, machuca e tudo mais. Como que faz daí? Como é que se resolve? Ou se lá já aconteceu, assim, falar depois com a pessoa particularmente? Assim. Acontece todos os dias, né? A gente sabe... Eu tentei perguntar sério essa, mas eu sabia que ela ia... até teve a campanha Deixa Ela Trabalhar, Sim. E deixou claro, olha, o grosso, assim, do número de assédios que a gente sofre é dentro da redação, isso é público, todo mundo sabe.
E trabalhar isso internamente é muito complicado, porque às vezes parte, não estou falando de mim, mas de uma maneira geral, às vezes parte do chefe da pessoa. E aí, como tu vai dizer pro teu chefe, ó, tu tá sendo ofensivo, ó, né? E isso foi uma das coisas relatadas pelas meninas no grupo, deixa ela trabalhar. Olha, a gente não sabe como agir quando isso acontece internamente. E eu acho que a RBS avançou muito nisso, porque a gente tem um grupo de apoio às mulheres, ou um coletivo feminino, que é o Jura. A gente até botou um nome assim para as pessoas perguntarem por que Jura? Porque a Jura era uma telefonista lá da Zero Hora e ela foi vítima de feminicídio. Então a gente sempre tem que contar, olha só, ainda existem mulheres que são mortas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de homens acharem que elas são posse deles. Então a gente tem que discutir o feminismo aqui dentro também. E esse grupo ajuda muito, assim. Mas acho que o apoio do Rafa, por exemplo, e de outros colegas que a gente tem, às vezes faz o estalo no público masculino ser maior, ser mais eficiente. Porque quando o Rafa diz para alguém, ó, isso foi ofensivo, o cara já respeita mais. Isso. Pelo fato de não olhar, não, é só mimimi, não sei o quê, comparando a se eu falasse, sabe? Então, quando os guris compram as nossas causas, eu fico muito orgulhosa, porque os homens se ligam com mais credibilidade, digamos assim, nos amigos e em quem é homem também, do que nas mulheres, porque às vezes a gente vê muito ser vulgarizada a luta feminista. Dizer, não, é mimimi, não, feminazi, não, feminista, sei lá, não casa, não se depila, sabe? É tão estereótipo pro lado tanto estereótipo pro lado negativo, que quando um homem reconhece que aquela luta é importante, é uma vitória, porque afinal a gente tem mulheres que a gente tem que conquistar também, né? Então, quando o Rafa diz, meu, não pode falar isso pra ela, sabe? Ou então, quando o Rafa, que é muito meu amigo, a gente se abraça, se xinga e tal, e aí tem alguém que diz, se sou eu que faço isso com ela, ela surta. E o Rafa responde, sim, é que eu sou amigo dela, tu não é? É a diferença leve, né? Que é o quê? O consentimento. Então, é muito legal quando a gente tem os caras, assim, do nosso lado, sabe? Que bom, cara, e parabéns, né, pra ti, assim, que não são todos. Fala aí, dia a dia na redação, os horários, a produção, e ligar para entrevistado, ele não atende, daqui a pouco quer matar ele, aí entra no ar e... Em primeiro lugar, deixa eu só falar sobre... Eu não mereço parabéns, porque eu acho que ninguém merece parabéns por reconhecer uma luta assim. Tipo, é uma coisa muito básica. É na fase que a gente parabéns tá da besteira, entende? Eu acho que a partir do momento que a gente se ligar que todos somos machistas todos os dias e que a gente precisa se policiar todos os dias para não ser... Porque a gente foi criado assim, a gente fala expressões assim, a gente convive assim, a gente aprendeu a ser assim a vida inteira e talvez eu ou a galera que convive comigo hoje não vai mudar isso. Mas a galera que está vendo a gente tentando mudar, ela já vai crescer, já mudando. Assim como vários outros preconceitos eram mais para os nossos pais. A gente achou um absurdo, tipo... minha avó é isso, minha avó tem muito preconceito, a minha mãe odeia isso, e a gente acha um absurdo. Talvez os nossos netos, os nossos filhos mudem esse pensamento e a gente consiga ter esse debate muito mais ampliado daqui para os anos. E dia a dia da rádio é uma bagunça, basicamente. Como eu falei, junto uma galera do fundão para fazer uma rádio, é uma bagunça que dá certo. Eu levei minha mãe, eu lembro que logo no início eu levei minha mãe, e ela não conseguia entender como que a gente gritava, se xingava e abria o microfone e dava tudo certo. Ela disse, como que não vaza um palavrão? Como que vocês não falam uma besteira? Como que dá tudo certo sempre? Porque é isso, a gente se junta e fala, vamos fazer dar certo, vamos fazer dar certo. Todo mundo baixa a cabeça e trabalha. É uma bagunça, a zoeira, E é incrível, porque a gente trabalha por escala. Tanto eu quanto a Renata, nós somos produtores, nós não temos horários fixos, nós não temos pauta fixa, nós não temos programas fixos, a gente não sabe a nossa vida para daqui a uma semana. Então, lidar com isso. Olha, o entrevistado não veio. Quem é o entrevistado que vem se eu chamar agora? Então, eu aprendi isso com os anos. E aí é muito legal ter a galera que já está lá há um tempo, que quem ensinou isso muito foi o Rodrigo Morel, que hoje é apresentador do SBT. Ele era um produtor fenomenal e ele me ensinou muito macete que eu fui passando para os próximos. Assim. Hoje eu sou o produtor mais velho da Gaúcha. Então, por isso que eu digo mais uma vez, eu não sou mais essa galera jovem que tá chegando. Ele tá tocando nesse assunto, né? Até parece que ele tá com... eu fiz aniversário, eu tô numa crise de identidade. Então, eu
fui passando alguns macetes, assim, basicamente, tipo, ó, esse aqui atende sempre. Quando der um problema, liga para esse que esse vai atender. Porque isso, a gente tem programas diários, o Show dos Esportes precisa ter 5 entrevistas, o Estúdio Hoje precisa ter 1, e o Esporte Companhia precisa ter mais 1 ou 2. Ou seja, são 7, 8, 9 entrevistas todos os dias sobre futebol, sobre basicamente dupla Grenal. Como que isso sustenta isso? Tu pensa, isso não faz sentido, cara. Como que eu vou ter todos os dias 8 entrevistados diferentes para falar sobre o mesmo assunto? Tem. Sempre tem. Sempre arranja a pauta que tem. É férias, não tem jogo. Ninguém tá ouvindo. Sai o É programa Natal, igual. sai o programa igual com 5, 6, 7 entrevistados. Fica tranquilo. Então é uma batalha diária de convencimento. O produtor, o Leonardo da Costa me ensinou isso no meu primeiro dia. O produtor não é o cara que tem as perguntas. O produtor é o cara que sabe todas as respostas. Não importa. O programa está no ar. Não interessa se o entrevistado não atende o telefone, se o entrevistado chegou atrasado, se o entrevistado desligou o telefone, se o entrevistado chegou e a outra pessoa, isso já aconteceu. A pessoa é o mesmo nome, tu liga para a agenda, o fulano de tal. Aí veio o fulano de tal que não é do esporte, é de outra área. Ô, fulano de tal, sinto muito, um abraço, não foi para ti que eu liguei. Preciso colocar alguém no ar agora. E agora? Pega a agenda, telefone, te vira. Sério que já aconteceu? No ar, inclusive, também. Já aconteceu no ar. Já aconteceu duas vezes. Uma eu tava junto, outra foi comigo. Uma vez pediu para convidar o Beretta, que era o Rogério Beretta, dos Homens de Pedra, que é o careca dos Homens de Pedra, todo mundo dá risada. Que ele é colorado, ia ter uma gincana da dupla Grenal, e precisavam de personalidades gremistas e coloradas para participar da gincana. E daqui a pouco entrou um rapaz no estúdio e ninguém sabia quem era. Porque a rádio é assim, tu pensa que tem um profissionalismo, tem um porteiro, tem alguém que fica na porta. Não! Se a galera sabe o caminho, tu para dentro do microfone. E aí o programa tá rolando, já no meio do programa, o cara abre a porta e entra sempre no estúdio. E aí eu tava junto com o Rafael Serra, acho que era. E aí o Zé Alberto, era um programa show de bola, o Zé Alberto saiu do estúdio e falou: ô, Serra, quem é o fulano de tal lá que tá na mesa? Aquele é o Beretta. E aí o Zé Alberto falou: não é o Beretta, eu conheço o Beretta. Isso aí não é o Beretta. E aí disse que daqui a pouco foram e descobriram que era o Beretta, ex-jogador do Inter. Só que como a agenda é a mesma, ele deve ter ido no B, que o Beretta é só Beretta. O Beretta do teatro é Rogério Beretta, tá no R. Só que aí deu a sorte, como ele era jogador do Inter, ele podia ser entrevistado também. Se virou. Então deu tudo certo. Mas uma Que vez, sorte! uma vez o Felipe Gamba, tava no Sábado do Esporte, o Felipe Gamba pediu para eu colocar como é que era o nome? O Ricardo Perrone, jornalista do UOL, que, nossa, um jornalista investigativo maravilhoso. E aí o Gamba falou: tem uma matéria sobre, acho que era corrupção do Corinthians, era uma coisa assim. Vamos entrevistar o Ricardo Perrone, liga aí. E eu não fazia ideia de quem era o Ricardo Perrone, onde que eu ia achar o Ricardo Perrone. Aí eu tô ligando para todos os telefones de redação que eu tinha daqui a pouco falando: rádio tal, não sei o que. O Perrone trabalha aí? Trabalha. Falei: sério? Sério? Tem o telefone dele? Tem, toma aí, anota aí, tal. Aí liguei pro Perrone: ô Perrone, Rafael da Gaúcha aqui, tudo bem? Tudo bem. A gente quer te entrevistar aqui para falar do Corinthians e tal, não sei o que, pode atender ele? Posso. Aí eu falei: então tá. Deu 10 minutos, botei o Perrone no ar. E aí o Felipe Gamba, a sorte é que ele foi muito legal comigo, né? Aí o Felipe Gamba apresentou no ar para falar conosco, jornalista do UOL, respeitadíssimo, tem o blog, tem não sei o que, Ricardo Perrone, boa tarde. E ele não respondeu e desligou. Aí eu liguei para ele de novo, caiu a ligação, né? Liguei de novo. Ô, Perrone, caiu a ligação, ele falou: ô, abobado! Tá ligando pro Rica Perrone, que é um humorista que fala de futebol. Porque ele é humorista, ele não é um jornalista respeitado, não tinha nenhuma informação. Ainda bem que ele desligou, Ainda cara. bem, porque se ele quisesse sair falando, ele ia sair falando e eu ia me ralar depois. Porque já aconteceu de plugarem um entrevistado e aí darem boa noite, estamos falando com o fulano de tal. Na verdade é que é o porteiro e tal. Fui eu que fiz isso também, eu conto essa. O Grêmio tava contratando o Juliano. Verdade. Viu? Tem história. O Grêmio tava contratando o Juliano e o Celso Rigo, que era o mecenas do Grêmio. O Inter tem o Sonda e o Grêmio tem o Celso Rigo. E aí eu liguei pro celular do Celso Rigo. Eu falei: podemos falar contigo e tal? Tu tá contratando o Juliano e tal, etc. Não, podemos. Me liga no meu telefone fixo. E ele me deu o telefone fixo. Eu falei: beleza, vou ligar no telefone fixo, que a ligação é melhor, tem menos instabilidade de sinal. Liguei pro telefone fixo. Alô, Celso Rigo, vamos pro ar, beleza? Pum, botei no ar.
Aí o Lucianinho e o Kleber falando, ó, na linha para falar conosco, Celso Rigo, mecenas do Grêmio, contratou o Juliano Celso Rigo, boa noite. Aí respondeu o porteiro assim, alô, boa noite, Celso Rigo. Não é o Celso Rigo. Aí o Lucianinho começa a rir. Ah, não é o Celso Rigo? Aí ele, não, aqui é na portaria da guarda da Piraí Alimentos. Aí eles mandaram um abraço para Piraí Alimentos, a Guarita tá sempre na escuta. E aí eu tô parado na produção pensando, cara, o que eu fiz de errado? Não é possível. Aí eu liguei no mesmo número fixo, não, deu a linha cruzada, aconteceu alguma coisa e atendeu o porteiro de novo. Aí eu falei, mas cara, eu acabei de ligar pro Celso Rigo, ele deu esse telefone. Não, o Celso Rigo é dono da Piraí Alimentos. O que aconteceu? O Celso Rigo ele deu o número do escritório dele, em vez de dar da casa dele, já tinha acabado o horário comercial e acabou na portaria. Aí eu liguei de novo pro celular, ele, passei o telefone da empresa, né? Anota eu na minha casa, tal. Mas aí, claro, de quem é a culpa? Do produtor, né? Sempre, né? Eu tô até um pouco mais confortada agora, escutando essas coisas aí. Porque não, acontece. Eu tenho várias. Vai, acontece. Que daí acontece, faz. Te vira, né? Desculpa, vai de novo, né, cara? Porque se atucanar. Segue o jogo, bola ao centro e tu tem que E é bom quando o apresentador não derruba a pessoa, assim, também. Fez uns Já dois riu gols, e tal, fez um né? gol contra, tu tem que fazer uns 2, 3 a favor, assim, pra galera esquecer. Mas Amenizar. vai, depois tu dá risada. E a gente brinca lá na produção que a gente funciona em dias diferentes e ainda bem. Porque todo mundo tem um dia do não, assim, meu Deus, hoje ninguém me atendeu, hoje levei 15 nãos, daí eu digo, não, hoje eu tô no dia do sim, me dá aqui teus números. E é tiro e queda, assim, bizarro, a mesma isso acontece pessoa demais, ligada por coisas diferentes, assim, funciona. Isso acontece, pode ser pra falar contigo, entende? A Andresa, estudante de jornalismo, vem aqui fazer uma pauta. Se eu tô no meu dia do não, tu não vai atender. A tua bateria vai estar acabada, tu não vai responder o WhatsApp. E aí eu tô no meu dia do não, eu não tenho o que acontecer. Eu digo, Renata, pega o meu telefone e liga para essa pessoa. Pega o teu telefone e liga para essa pessoa. A Renata liga e atende. É inacreditável. As pessoas não imaginam o quanto isso acontece e o quanto a gente dá graças a Deus de nunca ter pego 2 dias do não junto. Não, aí é pra bater o Compensação, ponto o dia e que dá voltar o pra sim, casa. a gente fica dizendo, passa Arregacei, todas as pautas que vai atender. Vai atender, me dá o número do Pelé que o Pelé vai atender. Até o Tim Maia nós liga. Não, e isso é bom, tipo, pro pessoal que meus colegas que estão escutando, que estão assistindo, porque quando a gente está aqui, a gente tem uma outra imagem, né, da área. Quando a pessoa está lá dentro é outra coisa, né? E geralmente aqui o pessoal quer esporte também, biriri. Então eu quero que vocês acabem aí dando os conselhos para quem está se formando, quem está no início, enquanto tá vendo. Já escutei isso 500 vezes. 500 vezes. Não, eu tô brincando. É óbvio que se eu e a Renata a gente tá aqui porque a gente ama o que a gente faz. É aquilo, a gente realiza o sonho todos os dias. Passa perrengue demais. Ganha pouco, sim. Tem que falar que trabalha ganha pouco. Trabalha muito, sim. Só que a gente faz o que a gente gosta. Isso, por enquanto, não tem preço. Claro, o dia que eu casar, tiver filho, tiver velho, tiver cansado, talvez escolher outra coisa. Uma velha bonita, tá? Exatamente. Por enquanto vai. E aí vão se respeitar. Que isso? E aí. Cara, essa intimidade é uma coisa É a profissão mais legal do mundo. Eu sei que todo mundo tem inveja da gente, sim. A gente perde aniversário, perde casamento, perde amigo, perde namorado, perde tudo. Porque a gente é uma cachaça. Tu entende? Domingo, tu tá no estádio, ou tu tá no estúdio, vendo 6 jogos na TV, e essa ser a tua profissão, tu ser pago para assistir futebol, que é a coisa que tu mais gosta de fazer, que é a coisa que tu mais entende, que é a coisa que tu mais vive, que tu respira, que todos os dias faz aquilo. Isso é incrível. Tu tem o telefone dos teus ídolos, sabe? A primeira vez eu lembro que eu liguei pro Cafu. Eu enlouquecia quando eu liguei pro Cafu, cara. Pô, eu sou geração pentacampeã do mundo. E aí me disseram, temos que falar de seleção brasileira. Quem tu quer entrevistar? Eu falei, eu quero entrevistar o Cafu. Então liga, tá aqui o telefone. E aí foi incrível, cara. Eu atendi, o Cafu atendeu. Nossa, eu tremi na base o dia que o Cafu me atendeu. São por momentos como esse, assim, que vale a pena. Aconteceu isso comigo com o Zagallo. Sabe aquele dia, o dia do não, assim. Nada dava certo, meu Deus, preciso botar alguém no ar. Comecei na agenda, assim, nomes aleatórios. Aí ali tinha um número, 21, tal, não sei o que, Zagallo. Mas sabe quando tu liga, sabendo que a pessoa não vai atender? Atendeu uma voz de um velhinho. E eu disse, meu Deus, como que eu vou falar com o Zagallo, né? Seu Zagallo? E o coração, tudo bem? cara. Chamei o Zagallo de seu Zagallo. Vamos pro ar.
Vamos. E aí a gente dá graças a Deus É. quando isso acontece, porque normalmente no dia a dia acontece exatamente o contrário. Tu chega na pessoa e ela diz, combina com o meu assessor. Daí, quando diz combina com o assessor, a gente diz, novela. não vai rolar hoje, não vai rolar, talvez para amanhã, semana que vem. Porque isso é uma dificuldade que a gente passa muito e às vezes até as gerações mais antigas não entendem, né, Rafa? Não. Porque na época deles, eles entravam no vestiário, entrevistavam todo mundo, ia lá, o cara atendia e tal, não sei o quê, ligava pro número da casa dele e botava no ar. Hoje não, hoje tu tem que ter autorização do clube, autorização do assessor de imprensa, tu tem que entrar numa fila de espera de não sei quantas E outras assim entrevistas. como toda e qualquer profissão, tem assessor bom e assessor ruim. É. Eu não falo mal da categoria assessor de imprensa, porque eu Pra não conheço generalizar. muito assessor bom Uhum. que ajuda. E eu vou citar o João Paulo Fontoura, assessor do Grêmio, e vou citar o André Grau, que é do MS Mais Esportes, que é do Edenilson, do... não vou lembrar os clientes, do Kahneman, do... enfim... o Fernando Martinez, que é assessor do Martinez Arthur, que é está no muito Barcelona, bom. entende? Putz, nossa, são caras incríveis e que eles vão se esforçar para a tua pauta sair sempre. E quando esse cara te disser, meu, hoje não vai dar, essa pauta não vai dar, tu acredita no cara, porque tu sabe que na hora boa e na hora ruim, o cara tá ali contigo, tentando convencer o cara a fazer a pauta junto contigo. É o cara que tá do teu lado e não só do lado É o cara do que é cliente, assessor sabe? de imprensa, é É. o cara que é assessor de jogador. E só quem faz isso hoje mesmo é o Léo Jorge, né, cara? Ontem, eu acho, na semana passada, não sei, eu tava ali na redação, daqui a pouco ele ligou para um cara, para o entrevistado, a entrevistada atendeu, tipo, nem deu boa noite, nem nada, só disse assim, vou te Tô te ligar às 8 e plugando. pouca, não, ele disse assim, vou te ligar daqui a 8h10 para tu entrar no ar. Aí o cara, acho que perguntou sobre o quê, ele disse, sobre esporte, né, sobre futebol, e deu! Sabe, uma coisa rápida, Pelo assim, fato do Léo porque Jorge eles não têm trabalhar uma frescura, né, É, de com certeza ele assessoria. trabalhar tanto tempo onde ele trabalha na Rádio Guaíba, ser tão experiente, É. ele tem uma pá de contato, assim como às vezes a Renata é mais amiga de tal fonte, eu sou amigo de mais fonte, de outra fonte, eu digo, Renata, fecha essa ponta pra aqui, o cara é teu amigo, que mas fecha pra mim. Não, tá aqui que eu fecho, assim como acontece com o contrário. Pô, liga assim ele que tava tomando trago contigo ontem, liga aí pra ele hoje, fecha essa pauta aqui pra mim. Não, deixa eu ver, vamos fechar. Porque é a questão de contato que tu vai criar com o tempo. A experiência, o tempo vão te dar cada vez mais contatos. E outra, o assessor desse cara aí que o Léo ligou direto, vai ouvir o cara entrando na Rádio Guaíba, vai se ligar que foi no programa da noite, que é o Léo Jorge que produz, e já pensa, putz, isso aí nem adianta mais eu xingar, é o Léo Jorge, entendeu? Se é Renato Rafael, o cara liga e diz, um mês sem entrevista dos meus clientes. Seja um pote de xixi na tua cabeça. Eu vou ler os comentários aqui da live Acho. pra nós. Isso aí, não sei o que. As pessoas. Eu gosto das pessoas, cara. As pessoas me levam a sério, tem gente que me leva a sério. Tem um aqui que era pra ti. Pro Tubs. Ele chamou de Tubs, né? Claro. Vamos, Tubs, o Guilherme Barreto ali dos prédios. Boa, Guilherme, abraço. A gente chama por apelido, a Lília, o Renato, os olhinhos piscando. Isso mesmo, manda verduria. Tem mais umas coisas aqui. A gente passou do tempo horrores, né? Passamos, né? Mas não dá nada. Aqui não tem lei, não tem nada. A gente poderia ficar até às 6h falando sobre jornalismo, sobre a vida de vocês, sobre o dia a dia, sobre redação. E eu quero agradecer, cara, de verdade, eu tô feliz. E eu que tô ali na Guaíba, que a gente, cada dia é um aprendizado. E tu toma choque, aí tu erra, daqui a pouco tu acerta, tu respira. Então, pra mim, foi bom escutar vocês aqui hoje. Pra seguir E em o dia que frente, né? precisar de um telefone, precisar de uma ajuda, Me liga, me liga. te vira, se Não, tá vira, na concorrência. Não, Eu não tô nem aí pra ti, amigos, negócio essa parte, né, Renata? Exatamente. Eu lembro Tá de que o Morel saiu da Gaúcha e foi pra Band. E aí ele me pediu alguma coisa também, eu falei, mano, Já era. É concorrência. Mas Agora, a agenda eu que fiz. não tem problema. Devia ter levado. Cara, eu tenho que rodar a Cicinha, né? A agenda cultural da Cissa Grissuti dessa semana. Ela vai dar umas dicas aí do que vai acontecer e que vai deixar de acontecer. Bora. Bom dia, deu bom dia, mas já era. Vai... Agora aqui não tá mais rolando, né? Não. Meus irmãos da lá agora que a gente pode falar com eles. Tá. Ah, Cissa, roda não, os não, dois. um só. Só um. Tá em outro. Tá. E Volta pra... vou acabar com o Maiara Guimaraes. Tá. A época que era eu e o Morel produzindo o show, era muito bom. Vai terminar agora já? Cissa acaba. Deixa eu escutar o que ela tá falando aí. Eu ligava pra ele 5 minutos antes do programa começar e eu dizia, irmão, vou te fuder hoje.
Fica. Nossa, tem amigo na Quer concorrência. entrar Não, mas... quer um spot ou já vai direto? Eu vou responder ela aqui. Finalizo, responde e depois tu troca Daí de tchau. música. Tá. Entre o charme e o funk. Confere no e-mail se a gente tem reunião mesmo. Acredito que sim. Vou ficar no telefone. 20 para as 2. Ah, nenhuma chance de almoçar. Muito obrigada, Cicinha. Boas dicas. Vou tentar levar minha mãe no show da Alcione, porque agora eu trabalho à noite, então já era sociedade, já era aniversário, já era tudo. Mas vai estar massa esse show da Alci, no Araújo Viana. Então é isso. Eu vou convidar vocês outras vezes para vir aqui. Com certeza, já fiquem espertos, porque para mim é uma honra mesmo, de verdade, vocês estarem aqui. E é isso. Sucesso para nós, né? Saúde para ti, né, minha irmã? É. Tava na PUC. É isso. Tamo junto, não, mas o jornalismo é isso aí. Às vezes a gente não tem saúde para acompanhar, mas quando as coisas boas acontecem, a gente olha, né, Rafa? E aí a gente fica feliz, porque daí aquilo te deixa bem na vida pessoal, na vida profissional, em todos os sentidos. Se tu tá feliz no trabalho, a onda positiva toma tudo, assim. Então, às vezes acontecem umas coisinhas assim, uma herniazinha aqui, uma dor no joelho ali, mas é porque a gente tá sempre na arquibancada e isso é legal. Então faz parte. Coisas ruins acontecem em todas as profissões, mas nem todas as profissões têm momentos tão legais quanto a nossa tem. Uhum. Então, a gente brinca de desiste, não, e tal, justamente por isso, porque depois que tu entrar, tu não vai mais querer sair. Então, sejam bem-vindos, os acadêmicos de jornalismo, a gente está esperando vocês e preparem-se. E antes tu perguntou sobre a dica, acho que o meu início e o do Rafa são as maiores dicas possíveis que a gente pode dar, né? Seja um cara de pau, sejam metidos, vão. Quem não é visto não é lembrado. É. Minha mãe sempre me disse isso a vida inteira. Eu lembro que quando a Renata quis sair da RBS, eu falei, Renata, tu é louca na cabeça. Quem não é visto não é lembrado. Fica aqui, que todo mundo sabe que aqui tu quer ir pro esporte, um dia vai surgir uma vaga e vão lembrar de ti. Sim. Então, vão atrás dos profissionais que vocês admiram, dos veículos que vocês admiram, das pessoas que vocês gostam e demonstrem esse interesse. É o mínimo. Às vezes, tudo que a pessoa quer é alguém que esteja interessado naquilo para trilhar esse caminho junto com ela. Então, botem a cara na rua. Jornalista está na rua. Jornalista está cobrindo pauta, está cobrindo evento. Jornalista não fica dentro de redação. Isso o Caco falou lá. Quando a redação está muito cheia, é sinal que o trabalho não está rendendo. Tem que estar na rua, né? Muito bom. E tem que ser um pouco sem noção também, né, cara? Eu levei Majuru para ele no Natal, véspera de Natal. Fui procurar o cara na rua, ali perto de Champanhar, bati de casa em casa e tal. Daí, claro que eu nunca ia achar, que eu não sabia que era a casa dele. Uma jurupinga, um livro e um jornalzinho aqui do Unipautas. Imagina! Né? Pessoa sem noção, mas é bom, né? Depois que tu te fraga, assim, que as coisas dão certo, e se eu não tivesse feito e tal, de repente não daria, né? Tem vocês, de repente não estariam hoje onde estão. Verdade. Então é isso, muito obrigada a todos. Produção minha e da Cissa. Supervisão Belmonte, meu ídolo, real oficial, meu professor que está me botando na linha. Ele estava assistindo, né? Que homem maravilhoso. E mesa de áudio, Christian Jacob. Que sobrenome complicado, mas é assim mesmo. É isso, até quarta que vem com a Camila Lopes, que é a intérprete da Elis Regina. Tchau! É por ali que eles assistem, né? Fechou? Tomei um suador, fiquei nervosa no início, fiquei. Né? Porra, se tu mantiver essa malemolência aí na vida real. Não, vocês, né, Nossa cara? Senhora. Isso é bom fazer jornal. Aproveita e grava uma chamada com eles. Claro. Tá, beleza. Grava aí, Cristian, que eu eles gravo. convidando a chamar, tá? O pessoal e acompanhar o programa também. Beleza. Eu vou dizer que hoje eles estiveram aqui. Não fale hoje, porque é uma coisa temporal, para ficar dando a programação, tá? Só convidando para acompanhar o programa, dar o dia, o horário que vai ficar a frequência. Pode é o horário que a gente não tem também, mas eu sempre quarta. Vou dizer só quarta-feira, então. Onde é que tu divulga?
Facebook, eles vão pôr na página da Rita e deu. As quartas entre 6 da manhã e É. 24 horas. Tem muito horário, porque tá certo, né? Tem esse detalhe. As quartas, né? Todas as quartas, a qualquer momento da programação, o programa. Tá. Sim, não, podemos botar um Você dia de sabe, reprise né? também. Não, dá o dia do programa, quarta-feira e o dia da E uma reprise. reprise fixa aí. Vamos gravar aqui na rua? Escolhe o horário do reitor. Escolhe o horário do reitor. Ali mesmo. Grava aí, então. No estúdio. Pra botar na programação. Aqui, ó. Tá, não, é o Fica aqui. original que ele quer, André. Isso, vou gravar aqui, ó. Só finalizar a música dele. Ah, Não, você já traz de pessoa. que dia. Não, quero falar pra ele, olha meus Tu tá no irmãos. sol aí, tá te Ficaria bom a reprise, tu acha? Ah, Paulo, que vocês escolherem, de verdade. Só me avisem que daí eu mando escutar. Eu vi. Não, porque a gente já botar menos a reprise num horário fixo, sabe? É Aham. melhor. Aí, pode ser. Põe na sexta-feira que o Belmonte daí pode escutar que a gente tá aí de manhã, não pode? Sexta, O que reitor é horas? de manhã? Não, o reitor é. Não, tem que ser Não, o reitor sexta-feira, é segunda e 11h30. sábado. Tá, pode ser 11, 11h30, então, das 11 às 11h30. 11h40, a gente foi até 40. Segunda? Na sexta? Sexta, então já bota aí. Tá. Ó, mas a reprise tem horário certo. Tal horário. Na sexta, tem dia e horário certo. Vocês se perderam muito aqui? Agora, horário do céu. Tranquilo. Não, é. Tu vai pra onde? Não, Tá com Vai ela? pra rádio. a gente vai Tá. no programa. Trabalha à tarde? Tá na produção? Coisa boa, né, cara? Parece que daí fica tipo, meio que um porto seguro ter gente assim que tu te dá, né? Uhum. Pra trabalhar. Ah, porque ela dá e já pimba. Ah, O que tu pensou em gravar com o Ah, é o Lomba que falou. não, tu grava aí pra mim. Só editar, tá pronto, não tem treino. Vem aqui no microfone, né? Oi. Vou dizer oi, meus irmãos, Biriri. Meu nome é Andresa Ferraz, sou do jornalismo. Eu tenho um programa aqui, o Papo da Gente, que geralmente não gravo todas as quartas-feiras, nós não temos horário fixo, mas o reprise é na sexta-feira às 11h30 tem que nada. Isso aí, pega eles assim, ó. Olha, eu tal, né? Hoje eu Dá o meus nome. convidados foram a Renatinha e... Não diz hoje. Ai! Não fale hoje. Só diz assim, ó. Ah. E tem um recado para vocês aí. A Renatinha e tal. Aí eles dão um recado. Assista o papo. Ah. Tal, né? Tá? Só. Bem maloca. Nós é maloca, pra desatender que nós é maloca. Nada é formal aqui. Vai, teclado bem ruim esse aí, né? Muito Pode rico. trazer outro, não? Não, traz o teu. É muito rico. Teclado americano. Ah, sabe nem, né? É tudo importado do Paraguai. E eu posso ligar, né? Nós estamos todos.